Boa noite a todos, amigos que acompanham todas as nossas doutrinárias, dia de quarta-feira, do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Conceição da Feira, Bahia. Estamos aqui mais uma vez para levar aos nossos companheiros um pouco mais dos ensinamentos e da vivência do nosso cristianismo, aquele que veio com o nosso mestre maior, o nosso amigo Jesus. Vamos, então, dar início à noite de hoje com a nossa leitura do nosso livrinho Buscando a Verdade, o capítulo de hoje, capítulo 26, Busque o Evangelho. Quando Jesus disse, brilhe a vossa luz entre as trevas do mundo, pediu-nos que abríssemos a alma à luz divina. Torne-se instrumento do amor e acenda a lâmpada da esperança, transformando sua estrada em vereda de luz. O Evangelho tem sido a âncora sublime que nos vem ensinando o caminho reto. É ele quem colabora decisivamente para a nossa transformação interior. Suas páginas têm sido um compêndio de luz porque nos ajudam a ser felizes. Mantenha-se sempre em imagem de confiança, poder e bem-estar. Tudo o que precisa é sentir-se seguro de si mesmo. Pare de pensar nos velhos problemas. Reaja assumindo o controle da sua mente. Lute para viver o seu presente, recordando que o Mestre Jesus disse: siga a porta estreita e não olhe para trás. E vigiai. Deixe, então, o amor existir no fundo do coração, passando a desfrutar com alegria este processo de transformação. Agora, acredite que tudo está bem. Não pense em nada mais que venha atrapalhar a sua caminhada. Se isto acontecer, visualize o sentimento de amor e imagine um raio de luz envolvendo-o. Em qualquer lugar onde se encontre, projete este sentimento de plenitude em nome de Jesus, interiorizando o poder da luz e da verdade que o Evangelho nos ensina. Sabemos que o amor é a perfeita ação, o sentimento básico da vida, porque ele é o poder criador de tudo o que existe. Obediência a essa lei é o uso correto da força do amor. Procure reivindicar sua capacidade mental superior, começando a exercer um autodomínio na integração do sentimento elevado. A laboriosa tarefa de edificação é árdua, mas, com coragem e esforço, amplie a luz na sua lâmpada mental, esquecendo todo o mal e, na organização do bem, lute para encontrar a si mesmo. Entretanto, lembre-se de que só a humildade e a resignação fazem do homem um verdadeiro instrumento do bem. Procure alimentar-se com a paz, aquecendo o espírito, dando-lhe força superior. Estamos experimentando uma formação de vida mais consciente para a nova era da verdade. Procuremos ser livres, como esclarece o Evangelho, no roteiro de luz pelas bênçãos de Jesus. Queridos amigos, queridos irmãos, nesse instante, tendo a certeza da presença dos nossos queridos companheiros, que estão sempre nos orientando em todos os nossos trabalhos, em especial na noite de hoje, que o nosso irmão que vai falar conosco seja bem iluminado, seja bem orientado pela espiritualidade, tendo a certeza de que poderemos passar para todos vocês um pouco mais dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Querido irmão, amigo de todos os momentos, se conosco agora e sempre. Muita paz a todos vocês. Meus irmãos, como eu falei, vamos receber na noite de hoje mais um amigo de longe. Boa noite, Wallace, seja muito bem-vindo. Boa noite, Eunícia. Obrigado pelo convite. Desculpa. O Wallace Oliveira é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quer dizer, ele é carioca, né? Mas reside em Belo Horizonte, Minas Gerais, de família espírita
Então, ele é um estudioso da doutrina desde sempre, desde novo. Ele é escritor, já tem livros publicados e vai falar conosco na noite de hoje sobre a parábola dos peixes e da rede de pesca. Wallace, fique à vontade. Obrigado, Eunice. Boa noite, amigos do Centro Espírita Paulo de Tarso, da Bahia. Um prazer enorme estar com vocês aqui nessa noite de hoje. Vou trazer para vocês o estudo de uma das mais belas parábolas de Jesus, que é a parábola dos peixes e da rede de pesca, e que trata de um assunto que atualmente está sendo muito falado, né? Que trata desse momento da chamada transição planetária e o que é que, segundo as antigas escrituras e a própria doutrina espírita nos traz, né, sobre esclarecimento, o que é que estava previsto para acontecer nessa época. Então, nós vamos estudar um pouquinho esse assunto. Deixa eu compartilhar para vocês aqui uma tela. Vamos ver se já está aparecendo. Esperar ela aparecer. Isso já está aparecendo, né? Então, nós vamos, como foi dito, falar dessa parábola dos peixes e da rede de pesca, porque, na realidade, ela trata, né, da lei do progresso e sobre esse processo de avaliação, seleção e separação da humanidade, que é vulgarmente conhecido como, né, o juízo final, né? E nós vamos trazer esse assunto, abordar ao final sobre a ótica espírita, tá, gente? Então, vamos lá, rapidamente. Toda a parábola, ela encontra-se contida num contexto. Então, vamos entender qual o contexto dessa parábola. Tá? Consta lá nos evangelhos que Jesus havia acabado de chegar na cidade onde ele morava, em Cafarnaum, na região da Galileia. Tá? E aí, num certo dia, ele sentou junto ao mar da Galileia e aproximou-se uma multidão para ouvir-o falar. E lá consta que a multidão era tão grande que Jesus subiu num barco, deixando a multidão à beira da praia e começou a falar muitas coisas por parábolas. E foram muitas mesmo, muitas questões bem esclarecedoras. Tá? Então, naquela ocasião, Jesus proferiu a todos a conhecida parábola do semeador. Mas aconteceu o seguinte: nem o povo, sequer os seus próprios discípulos, entenderam muito bem o que o mestre havia dito. E aí os discípulos pediram, em particular a Jesus, mais esclarecimentos sobre aquela parábola do semeador, né? E, inclusive, desejando saber por que Jesus falava ao povo por parábolas, e ao invés de falar as coisas abertamente, assim como Jesus falava para os seus discípulos. Aí Jesus, citando as antigas escrituras, disse para eles, né, para os seus discípulos: a vocês, os discípulos, é dado conhecer os mistérios, né, os antigos segredos sobre o reino dos céus. Mas o povo ainda não era dado conhecer tudo naquele momento. Porque aí ele falou: aquele que tem o que? O conhecimento se dará mais e terá em abundância no futuro. Mas aquele que não tem, até aquilo que ele acha que tem ou julga ter, lhe será tirado. Porque na realidade Jesus já estava falando aqui que aquele processo de condução, né, das revelações de Deus para os homens iria ser tirado daquela nação, sendo dada a uma outra, né, aos gentios, né? E o que aconteceu? É porque Jesus deixava bem claro que o coração, que é uma figura de linguagem que representa, não tem nada a ver com a questão de sentimento, segundo a cultura judaica, o coração tem a ver com o nosso juízo ou entendimento. Então, fala que o coração, ou seja, o juízo deles estava endurecido, né? Porque eles encontravam-se incapazes de recepcionar em suas consciências ensinos mais elaborados ou profundos sobre aqueles chamados mistérios do reino dos céus, né? Após aquelas explicações, Jesus advertiu os seus discípulos para que eles tivessem mais atenção, porque mesmo eles, tendo um pouco mais de compreensão sobre aquelas coisas em relação ao restante do povo, também não haviam entendido sequer aquela simples parábola que Jesus citou, a parábola do semeador. E aí, como resposta, Jesus disse para eles: vocês não compreenderam essa parábola? Como, pois, entenderão todas as outras que eu vou dizer? É como se ele estivesse falando assim: prestem atenção, né? E aí, em seguida, né, Jesus deu uma explicação básica, né, dando para eles um nível de compreensão, de entendimento, de interpretação
mais aprofundado sobre aquela parábola. E aí o grande barato é que tanto nessa do semeador como na outra que ele citou, Jesus, na realidade, ensinou qual que é a técnica rabínica, né, dos rabinos judeus de interpretação dos ensinos dados através por parábolas. Ele ensinou para eles a técnica da aplicação direta e daquela substituição de palavras mediante a comparação de ideias. E é isso que nós vamos desenvolver também aqui nessa noite, nesse estudo. E aí, Jesus, falando, aprofundando ainda mais sobre essa questão do reino dos céus, citou em seguida a parábola do semeador. Ele citou a parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda, do fermento e da farinha, definindo, né, explicando melhor essas coisas ocultas, esses mistérios existentes desde a fundação do mundo. E aí consta lá nos evangelhos que Jesus despediu a multidão e voltou para casa. Contudo, os discípulos também não entenderam a parábola do joio e do trigo que Jesus citou, né? E aí, com isso, Jesus, respondendo a um novo pedido de ajuda, né, de esclarecimento, forneceu apenas aos seus discípulos os 4 níveis de entendimento, que eu vou explicar para vocês o que é isso, né, sobre essa parábola. E aí, em seguida, Jesus citou ainda 3 parábolas rápidas: a do tesouro escondido no campo, a da pérola preciosa e, em especial, essa que nós vamos estudar hoje, que é a parábola dos peixes e da rede de pesca, né? Na realidade, essa parábola dos peixes e da rede de pesca, ela é como se fosse uma continuação, porque, na realidade, Jesus citou ela justamente para explicar melhor aos discípulos que não haviam entendido a do joio e do trigo. Então, quer dizer que ela é uma parábola complementar à do joio e do trigo, né? E a parábola que Jesus citou é essa, ela é bem simples, bem tranquila da gente entender. Ele falou assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha, ou seja, pesca, né, toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. E aí, na sequência, né, Jesus reafirmando aquilo que ele já havia falado na parábola do joio e do trigo sobre esse chamado 4º nível de entendimento, ele falou o seguinte: assim será na consumação dos séculos, que na linguagem dos judeus eles chamam isso de Hasharit Hayamim, que nada mais é do que o chamado final dos tempos, que é esse momento que nós estamos passando por ele hoje, né? E aí ele falou: isso vai acontecer no final dos tempos, porque virão os anjos e separarão os homens maus do meio dos homens justos. E esses maus, né, serão lançados na chamada fornalha de fogo. É como se fosse uma ideia assim: serão jogados fora, né? E ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus deu essa explicação ao final daquela parábola. E aí, depois de concluir isso tudo, Jesus perguntou para os seus discípulos: vocês entenderam todas essas coisas? E eles disseram que sim. Então vamos ver se hoje, nessa noite de hoje, vocês saem daqui compreendendo também, né, o estudo que eu trouxe para vocês. Então, qual será a interpretação? Tá? Como a gente falou de níveis de entendimento e demonstrando lá que Jesus ensinou como é que a gente deve interpretar todas as parábolas, então, na realidade, Jesus ensinou como é que é a técnica rabínica, né, que é chamada técnica hermenêutica de interpretação, segundo a chamada Cabalá judaica, onde ele demonstra que praticamente toda a parábola, que eles chamam de machal, apresenta ao mínimo, né, 4 níveis de entendimento. E essa apresenta 4 níveis que nós vamos ver quais são. Né? O primeiro nível de interpretação é aquilo que a gente considera, né, a chamada interpretação literal. É aquele entendimento que a gente tem da primeira leitura, né? É aquilo que a gente entende ao pé da letra. E dali a gente geralmente tira o chamado sentido moral do ensinamento, que é aquele de fácil entendimento, mas difícil de pôr em prática, né? Da gente vivenciar isso em nossas vidas, né? O segundo nível é aquele que a gente faz uma concordância ou conexão de entendimentos entre o ensino contido nessa parábola e os ensinos paralelos contidos em outras parábolas ou ensinos, tanto do chamado Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, de forma que o entendimento num ponto tem que concordar com o outro.
E a gente já viu, deixou claro aqui, que essa parábola, na realidade, ela tem uma conexão com a parábola do joio e do trigo, que, na realidade, remete a ensinos contidos lá nas antigas escrituras, no chamado Antigo Testamento. O terceiro nível de interpretação é aquele que a gente faz uma identificação e constatação do verdadeiro sentido das figuras alegóricas, né, simbólicas utilizadas por Jesus. Então, aqui a gente vai ver quais são, né, peixe, rede de pesca, porque na realidade é assim, quando ele fala uma coisa, né, peixe, ele não está querendo dizer do peixe que a gente conhece, que a gente compra lá na peixaria, né, ou a rede, ou quando ele fala do vinho, quando ele fala do pão, e na realidade são figuras para significar outras coisas. Então a gente identifica, vê qual que é o verdadeiro sentido daquilo, e aí a gente junta os pontos e conta uma nova história em cima daquela parábola. Aí a gente entende o sentido oculto, o que está por trás daquilo. E essa parábola também trata do quarto nível de entendimento, que é o chamado sentido espiritual. E dali a gente tira os chamados mistérios, quais são as profecias envolvidas, as questões chamadas escatológicas, que são aqueles estudos que tratam do chamado momento do final dos tempos, né? E essa, como foi falado, trata disso, né? E importante que no final a gente vai abordar esse entendimento segundo o que os espíritos falaram para Kardec e Kardec registrou na doutrina espírita. Então vamos lá, gente. Primeiro nível de entendimento. Então vamos refletir sobre a parábola ora apresentada, né? A gente viu lá que foi dito que uma rede varredora de pesca, né, que é uma rede de cerco, ou que a gente pode chamar de arrastão, foi lançada nas águas do mar a fim de que fossem pescados todos os diferentes tipos ou espécies de peixe que nele existiam. Contudo, quando chegou o momento certo, estando a rede bastante cheia, os pescadores puxaram todos os peixes para fora do mar, ou seja, levaram ele para a praia. Né? E é importante, gente, a gente ficar prestando atenção, principalmente quem está vendo, o que eu estou ressaltando, né, em cores diferentes, que são justamente as figuras que a gente tem que entender. Né? E aí ele prosseguindo, ele falou assim, como a rede apanhou todas as espécies de peixe, então coube ao quê? Aos pescadores aquela posterior tarefa de promover um meticuloso processo de avaliação, seleção e separação entre os peixes comestíveis e os peixes não comestíveis, ou seja, os peixes bons e os ruins. Por quê? Porque eles, até para comer, os judeus seguiam uma prescrição contida lá no livro do Levítico, né, a lei mosaica, onde algumas coisas eram permitidas serem comidas e outras não. Por exemplo, eles não comem carne de porco, eles não comem todo tipo de peixe. Então, tem essa ideia, né, por trás dessa orientação. E aí, nesse processo, os chamados peixes aproveitáveis são colocados no cesto. E, por outro lado, aqueles peixes não aproveitáveis, ou seja, os ruins, eles são lançados fora do mar, ou seja, eles não jogam eles de volta para dentro do mar. Tá? Então, o sentido moral, segundo o entendimento cristão normal que todo mundo, não só da doutrina espírita, entende sobre essa parábola, né? Assim como foi tratado também na do joio e do trigo, ele é basicamente o quê? Que a realidade da coexistência temporária dos homens bons e dos homens maus neste mundo, onde eles se misturam, né? Sendo deste modo difícil de diferenciar. E é o que a gente está vendo por aí, né, gente? A urgente necessidade dos homens se esforçarem em seguir a vontade, a verdadeira vontade de Deus, praticando bem, exemplificando as virtudes da solidariedade, da fraternidade, da tolerância mútua. Esse é o ensino moral que Jesus fala constantemente o que é necessário, né? E aí ele também fala que no futuro, por ocasião da chegada do chamado momento do juízo final, né, que é o que é dito por aí popularmente, né, nesse momento chamado final dos tempos, isso tudo nós vamos entender bem, né, o que significa, haverá uma separação ou triagem definitiva neste mundo entre esses dois tipos de humanidade e que terão consequentemente destinos bem distintos. Ou seja, isso na doutrina espírita a gente já ouviu falar muitas vezes. Né? Então, gente, o sentido moral
ou a primeiro nível de interpretação, a gente venceu, tá? E eu não vou aprofundar muito nele porque ele é bem simples. A parábola em si ela é bem simples e esses ensinamentos morais, o que é necessário, a gente já está meio que já bem sabido sobre esse assunto. Então, agora vamos partir para o segundo e terceiro níveis de interpretação juntos, onde a gente viu lá que a gente faz a identificação das figuras e seus significados. Então, a parábola é essa, as figuras são essas, né, utilizadas. Então, a gente vai entender o que ele quis dizer com essa questão da rede, o que significa essas águas do mar, o que significa a pesca, os peixes, a praia, os pescadores, esse cesto, quem são os peixes bons, os peixes ruins, né? Essa parábola é bem tranquila, muitos de vocês já devem até sabendo, assim, a gente já sabe o que é, mas vamos assim devagarzinho, construindo um entendimento para a gente chegar ao final e concluir, né? Então, sobre a figura dos peixes, a gente viu lá que o próprio Jesus explicou, né? Quando ele falou desse futuro exercício do juízo divino sobre a humanidade, ele explicou quando ele falou lá: assim será naquele final dos tempos, virão os anjos e separarão quem? Os homens maus de entre os homens justos. Então ele já deixou claro aqui que esses tipos de peixes ruins ou bons nada mais é do que uma figura que simboliza o quê? Os homens maus e os homens justos, ou seja, toda a humanidade terrena, tanto daqueles que chamados seguidores de Jesus, os que cumprem realmente as obrigações, aquelas orientações que são prestadas do o que fazer, o que não fazer, quanto dos seus adversários, aqueles que não seguem, né? Sobre a figura dos pescadores, a gente viu que também, nessa mesma passagem, sobre ele, quando ele falou desse futuro processo de avaliação-seleção dos tipos de peixe, ele falou o seguinte, ó, virão os anjos. Então, os anjos é que farão esse processo de separação dos homens maus e dos homens justos. Então, na realidade, o que ele quis dizer? Que os pescadores, né, a figura dos pescadores, representam quem? Os anjos, que na nossa linguajar espírita são o quê? Os espíritos superiores colaboradores do Cristo naquele processo de quê? De triagem da humanidade. E a gente lembra que como essa parábola, na realidade, ela veio complementando o ensino já anteriormente prestado na do joio e do trigo, então a gente viu que esses tipos de peixe, na realidade, representam a mesma questão dos tipos de planta, que na realidade naquela outra parábola foi o joio e o trigo, né? Quando ele falou a mesma coisa, que o joio será separado do meio do trigo, né? E que o joio ia ser queimado, aquelas questões todas. Então, a gente mostrando aquela questão da concordância entre os ensinos, né? Sobre a figura dos ceifeiros, aqueles que irão colher tanto, né, o joio e o trigo do campo, quanto os que vão pescar os peixes do mar, a gente viu lá que na parábola do joio e do trigo, Jesus falou que os ceifeiros são os anjos. Então, novamente, deixando bem claro que a figura dos pescadores equivale à figura dos ceifeiros naquela parábola do joio e do trigo. Beleza, né, gente? Eles é que são os responsáveis por esse processo de triagem, de avaliação, seleção e separação da humanidade. Para demonstrar esse entendimento, consta uma passagem, né, uma outra passagem, onde Jesus, né, vendo Pedro e André, que lançavam redes ao mar, porque eles eram pescadores, convidou os dois para se tornar o quê? Pescadores de homens. Ele falou assim, eu vos farei pescadores de homens, deixando bem claro a ideia de que os pescadores são os anjos, que são o quê? Os discípulos ou seguidores do Cristo. Ou seja, os discípulos encarnados naquela época vão ser os futuros anjos, mas só os 12? Não, gente. Todos os outros que se capacitaram para isso. Vão ser os futuros espíritos ou anjos cooperadores do Cristo que irão fazer esse processo. E do mesmo jeito, os tipos de peixes são aqueles homens maus e justos, ou seja, toda a humanidade terrestre. Então, beleza, fechou o entendimento aqui. E quanto à figura das águas do mar? A gente viu que
né? Como a figura dos peixes representa, igual aquela na outra parábola, a figura das plantas, dos tipos de planta, né? Então, como Jesus tinha falado, né? A gente vai ver lá que o campo representa o mundo, né? Então, na realidade, né? Aqui ele falou, o campo é o mundo, né? Então, aonde está plantado o joio e o trigo, que é o campo, o trigal, é o mundo. Então, por comparação, as águas do mar, onde estão os tipos de peixe, equivale à mesma figura do campo, naquela outra parábola, que representa o quê? O nosso mundo, ou seja, o seu reino, né? Tranquilo também aqui esse entendimento. Então, para comprovar essa ideia de que a figura do mar representa este mundo, olha só, por exemplo, né, para mostrar para vocês como é que a concordância existe até com o Antigo Testamento, olha só uma passagem contida lá no livro do profeta Ezequiel, onde ele também usa metáforas, ou seja, parábolas para passar os ensinamentos. Então tem lá uma passagem grande onde ele falou assim: farei subir contra ti, contra Jerusalém, ou seja, invadir, né, muitas nações. Aí ele vem trazendo a parábola, assim como o mar faz subir as suas ondas. Então, o que ele está querendo dizer? Assim como o mar invade a terra, né, com o deslocamento das ondas do mar, as muitas nações que iriam invadir Jerusalém equivalem àquele deslocamento sobre Israel. Lá no livro do Apocalipse também tem essa mesma ideia, mostrando novamente essa correlação de entendimentos. Tem uma passagem lá onde um anjo conversando com o João em desdobramento, né, porque ele lá fala que ele foi arrebatado em espírito, explicou para eles lá, ó, as águas que você vê, né, nessas suas visões, onde se assenta a prostituta, que é uma outra figura de linguagem que tem lá, né, simbólica, né, ou seja, equivale aos povos, multidões, nações e línguas, ou seja, equivale a este mundo, onde se concentra toda a humanidade, que nessa parábola representa os tipos de peixe. Tranquila a ideia, né, gente? Então, as águas do mar são os povos, multidões, nações deste mundo. Então, como a figura das águas do mar representa este mundo, onde será retirado, ou seja, pescado de tempos em tempos toda a humanidade, ou seja, aqueles tipos de peixe nele contido, logo também podemos o quê? Inferir que a figura da praia, né, onde todos os tipos de peixes, ou seja, tanto os bons quanto os ruins, serão depois levados, a fim de serem aqui avaliados, selecionados, separados pelos pescadores, que a gente viu que são os anjos, né, tendo cada grupo, consequentemente, um destino bem diferente, certamente, então, essa figura da praia representa o quê? A ideia de um outro local fora das águas do mar, ou seja, fora deste mundo. O que ele está querendo dizer, gente? Eu já vou adiantar para vocês que esse processo de avaliação, seleção e separação não vai ocorrer aqui no planeta Terra, neste mundo, vai ocorrer no mundo espiritual, fora desse mundo. Então, vamos lá. E quanto à figura daquela rede varredora que a gente viu, né, de pesca, que serve como sendo uma espécie de armadilha para arrastar e apanhar sem distinção todos os tipos de peixe, tirando do mar, ou seja, deste mundo, né? O que ela representa? Ela representa justamente um precioso instrumento divino que conduz de forma inevitável, coercitiva e inesperada, ou seja, contra a vontade nossa, né, toda a humanidade para um certo local fora deste mundo, que eu já adiantei para vocês, que é o mundo espiritual, né? Vimos que será a partir desse específico momento futuro, que é agora, né, gente, que será exercido o seu juízo, aquele chamado julgamento coletivo, né? Ou o tal do juízo final, sendo separados deste mundo os homens maus, que são aqueles peixes ruins, do meio dos homens bons, dos chamados peixes aproveitáveis, né? Dando, consequentemente, um destino bem diferente a cada um desses grupos. Então, a respeito desse instrumento divino, que mediando a onipotência, né, divina, essa força, né, essa influência invisível, a gente pode dizer assim, que atinge de forma inevitável, coercitiva e inesperada a todos os homens, conduzindo-os
né? E que foi representado nessa parábola pela enigmática figura da rede de pesca. Olha que interessante como a gente tem que fazer aquela correlação para saber se é isso mesmo. Olha que interessante que está no livro do profeta Rabacuque, lá do Antigo Testamento. Ele colocou assim, ó, né? Eu estou pegando dentro de um contexto, tá? Então ele fala assim: por que farias, quem? O Senhor Deus, né? Os homens, aí fazendo a comparação, assim como os peixes do mar. Olha só, então ele já confirmou: homem é igual peixe do mar. Assim como que répteis que não tem quem os governe ou dirija. Aí ele coloca assim: ele, quem? Deus, o Senhor, né? A todos os homens levantará com seu anzol, os apanhará com sua rede, aí ó, a ideia da rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará. Então mostrando que essa parábola de Jesus, na realidade, é um vale a pena ver de novo, ou seja, uma reprodução de um ensino que já existia no Antigo Testamento. Porque realmente muitas das parábolas de Jesus são reedições de ensinos contidos já na chamada Tanakh, né, que é a Torá, mais o livro dos profetas, que os judeus falam, né? Então, sobre esse processo de avaliação, seleção e separação, a gente compreende que Jesus quis, de fato, predizer para os seus discípulos que, de acordo com os desígnios divinos, ou seja, a vontade de Deus, ambos os tipos de homens, ou seja, os bons e os maus, com seus juízos ou entendimentos, bem como as suas ações particulares praticadas, né, deveriam coexistir ou conviver neste mundo, que os judeus chamam, né, na linguagem deles, de Olam Hazé, né, por um longo período de tempo determinado. E a gente vai ver, eu já vou adiantar para vocês, que essa visão que os judeus tinham, né, guardada as devidas proporções, essa ideia do Olam Hazé, que é este mundo, na realidade, Kardec trouxe, de acordo com o linguajar espírita, significa mundo de provas e expiações, tá, gente? Então, esses dois tipos de humanidade teriam que coexistir, conviver durante um determinado tempo, que a gente vai ver lá, né? Qual é esse tempo, nesse mundo de provas e expiações. Mas que eles, os pescadores, que a gente viu que são os anjos, deveriam ter tolerância, vamos colocar assim, né? Aguardando com paciência até a chegada do momento profético futuro adequado, ou seja, foi falado lá, até a chamada consumação dos séculos, que a gente viu lá que na linguagem do judeu chama Hasharit Hayamim, ou final dos tempos, que nada mais é do que a gente chama hoje de período de regeneração, né? Então eles deveriam aguardar até a consumação dos séculos ou a consumação deste mundo, que eles chamam na linguagem deles de Hasharit Olam Hazé. Por isso que tem essa confusão. As pessoas leem, interpretam ao pé da letra e falam, está escrito lá que o mundo vai acabar. Não, gente. Ele é um fim de um período, é aquilo que a gente já sabe, né, de acordo com a doutrina espírita. Então, esses anjos, que são os pescadores, teriam que aguardar, né, para iniciar esse processo de pesca, quando então começaria aquele processo de avaliação, seleção e separação, que os judeus chamam na linguagem deles de Olam Hadim, né? Que nada mais é do que o que chegou na cultura cristã, a chamada juízo final, que na doutrina espírita a gente sabe que o mundo, como o mundo não vai acabar, esse juízo não é final, ele é o fim de um ciclo, de um período, porque após esse fim desse período começa-se um outro. Então aguardem, mais na frente a gente vai ver isso. Então, falando sobre a figura da rede de pesca, a gente viu lá na parábola do joio e do trigo que ele citou antes, Jesus, nas suas explicações, ele falou, ó, a ceifa, que é aquele processo de colheita do joio e do trigo, ele falou, é o fim do mundo, que a gente viu lá, né, que é o tal do Hasharit Olam Hazé, na linguagem deles, é o fim do ciclo, é aquilo que a gente chama fim do mundo de provas e expiações. E ele colocou, os ceifeiros são os anjos, confirmou aquilo que a gente já viu, né? Então, a mesma coisa. Então, o que ele quis dizer? Que a ceifa equivale à figura da pesca, que é o chamado fim do mundo, que é essa que a gente explicou, a consumação dos séculos, ou a consumação do mundo,
que na realidade é o fim desse período do chamado mundo de provas e expiações. E ele confirmou que os ceifeiros equivalem aos pescadores, que são os anjos, os espíritos superiores colaboradores do Cristo. Então, gente, acredito que está bem explicado, não tem problema, né? Então, por isso é que Jesus, em suas proféticas explicações, né, sobre esse processo de avaliação, lá na parábola do joio e do trigo, ele também falou: assim será no futuro, na consumação, virão os anjos e separarão. Então, quer dizer, nas duas ele falou sobre esse fim desse período e falou sobre a separação, né? Então, são muitas as passagens bíblicas que confirmam todas essas alegações ora apresentadas sobre essa futura separação da humanidade, que a gente viu lá, que é o Olam Hadim dos judeus, ou o juízo final, né? Que é o chamado fim do mundo de provas e expiações, principalmente demonstrando a simbologia dessas figuras do cesto e também dos peixes. Olha só, lá no Sermão da Montanha, por exemplo, consta a informação de que Jesus, citando o livro dos Salmos do rei Davi, ele disse, ó, bem-aventurados, ou seja, felizes, os mansos. Quem são os mansos? Os homens bons e tolerantes. Então, equivale à figura dos peixes bons, né? Porque eles herdarão a terra. O que ele está querendo dizer? É aquilo que Jesus já falou na parábola. Eles serão o quê? Aqueles peixes que serão colocados no cesto. Então, ser colocada no cesto significa herdar a terra, né? E, novamente, né, não existe essa ideia de fim do mundo, porque se o ensino fosse a existência de um fim do mundo literal, então Jesus estaria mentindo, porque quem que vai herdar a terra se o mundo fosse realmente acabar? Então, novamente, ele demonstrando que os judeus naquela época já tinham esse entendimento, que não é o fim do mundo, é um fim de um período, que eles chamam de Olam Hazé, que a gente chama mundo de provas e expiações, né? E aqueles que vão herdar esse mundo futuro, né, que eles chamam de mundo vindouro, né? Na linguagem deles, eles chamam de Olam Rabá, né? Que é esse mundo futuro, que na realidade, na nossa linguagem da doutrina espírita, é o chamado mundo ditoso ou feliz, aquele que vai vir após esse período de regeneração. Então, novamente, a figura do cesto equivale o quê? A esse mundo vindouro ou futuro, que é o Olam Rabá dos judeus, ou o mundo ditoso ou feliz, segundo o ensino da doutrina espírita. Então, dessa forma, vimos que Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos, que são aqueles pescadores ali, futuros anjos pescadores desse processo que a gente está falando, que caberia justamente a eles, quem? O Cristo e os anjos, né? A execução em sublime missão conjunta de todo aquele processo de julgamento divino que a gente viu lá, né? Que é o tal do final dos tempos, o juízo final, ou o Olam Hadim dos judeus, né? Quando, enfim, chegasse o momento futuro, aquele simbolizado pela figura da pesca, e esse momento propício no tempo, porque tudo tem um tempo determinado. Momento esse conhecido, né, pela palavra regeneração, que representa a renovação de toda a criação. Aqui vale um parênteses, gente, porque a gente ouve essa palavra regeneração e acha que ela é uma criação da doutrina espírita, e não. A gente vai ver aqui em seguida que ela consta lá nos evangelhos. E essa palavra regeneração, no original em grego, né, das antigas escrituras, lá está escrita a palavra palingenesia, em grego, né? E ele significa isso que foi falado, é a renovação de toda a criação. Porque os judeus tinham essa ideia. Existe um período, que eu vou explicar para vocês mais na frente, depois entra nesse período, né, que eles chamam de final dos tempos, né, ou esse período transitório, que a gente também chama de regeneração, onde eles falam que vão ser renovada toda a criação. Mas o que é isso, renovar toda a criação? Significa a transformação, renovação, tanto deste mundo, né, quanto da humanidade. Então, no linguajar dos judeus, eles falam, quando chegar esse período de regeneração, que é esse agora que nós estamos vivendo, né, será regenerado tanto o mundo, ou seja, tanto o Olam Hazé que eles chamam,
quanto à humanidade, que eles chamam de Bador Hazé, ou seja, esta geração. Por isso que a gente estuda, né? Principalmente lá no livro A Gênese, que Kardec fala daquele processo de quê? Da vinda de uma nova geração. Ou seja, a doutrina espírita, na realidade, guardando as devidas proporções, ela está resgatando esse antigo pensamento judaico, que foi deturpado por outros entendimentos ao longo do tempo, enraizados nas crenças e nas doutrinas cristãs. Então, novamente, a gente vai ver esse período de regeneração, né, que a gente pode usar ele para o nosso linguajar, né, que ocorre no chamado final dos tempos, vai acontecer essa transformação de toda a criação, tanto do mundo quanto da humanidade. E foi justamente isso que Jesus disse aos seus discípulos em outra ocasião. Olha só da onde que eu tirei isso. Tem uma passagem lá que ele fala assim: em verdade vos digo que vós, quem? Os discípulos, vocês que me seguem, né, que cumprem o que eu digo, são meus seguidores, né, meus alunos que estão aqui ouvindo, entendendo isso tudo que eu estou explicando, né? Ele falou assim: quando na regeneração, ou seja, naquele momento futuro da renovação ou transformação de toda a criação, o Filho do Homem, quem? Ele próprio, Cristo, se assentar no trono da sua glória, ou seja, restabelecer o seu reino espiritual neste mundo. Também vocês, meus discípulos, se assentarão sobre 12 tronos, tá? Ou seja, também terão autoridade para julgar, ou seja, para fazer aquele processo de separação de toda a humanidade, né? Que foi falado até aqui. Então, a ideia da consumação deste mundo, que tanto na linguagem dos judeus quanto na nossa a gente chama de regeneração, representa esse período de chamado final dos tempos, que os judeus chamam de Hasharit Hayamim. Com isso, gente, a gente encerrou, né, o terceiro nível que a gente viu, a gente compreendeu a simbologia das figuras, e agora nós vamos entrar no sentido espiritual, correlacionar isso, como a gente já viu, que o entendimento judaico e, na realidade, o entendimento espírita, guardando as devidas proporções, não são diferentes. Eu vou demonstrar para vocês, segundo a ótica espírita, né, a gente vai entender melhor isso tudo que foi falado. Então, nós vamos entender que reino dos céus é este. Vamos retornar à figura da rede, a ideia da praia, e esse lançados fora, principalmente, essa ideia, né, dos peixes que serão lançados fora. Então, vamos lá. Sobre o sentido espiritual da figura da rede de pesca, a gente viu assim, como a figura da rede varredora de pesca representa aquele instrumento divino, do qual, mediante a sua onipotente força, aquela influência invisível, ninguém escapa, provocando um movimento geral que a gente pode dizer assim, meio que arrasta, sem distinção e de forma inevitável e coercitiva toda a humanidade, que a gente viu lá que são os simbólicos tipos de peixe, levando-a, né, continuamente rumo à renovação deste mundo, que a gente viu a chamada regeneração. Então, o seu verdadeiro sentido certamente corresponde a uma divina lei, que nós, na doutrina espírita, estudamos ela como a chamada lei do progresso. Quem quiser saber mais, está aqui as referências lá no Livro dos Espíritos e no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa marcha progressiva coletiva, que é simbolizada pelo esse simbólico arrasto da rede varredora, se realiza sobre toda a humanidade, ou seja, sobre as simbólicas águas do mar, e se operacionaliza mediante o que? A ação e supervisão da providência divina, com a colaboração interventiva dos espíritos superiores, que a gente viu que são os simbólicos pescadores. Sobre essa lei do progresso, e para demonstrar que não é o Wallace que está inventando, delirando aqui, falando coisas que é da cabeça dele, olha só, lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 783, consta lá sobre esse papel interventivo e influenciador de transformações exercido pelos espíritos cooperadores de Deus, que a gente viu aqui que são os simbólicos pescadores, na condução desse processo, que a gente viu que é o simbolizado pelo arrasto da rede, e no controle espiritual de alguns necessários acontecimentos neste mundo, ou seja, nas simbólicas águas do mar, e a gente
está vivendo um desses processos, que é o da Covid, né? Olha só o que Kardec explicou, né? Como resposta a essa pergunta. Foi feito assim: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Aí a espiritualidade respondeu: ao progresso regular e lento, que é o processo natural de transformação, ou seja, de regeneração, que resulta da força das coisas, porque ele é originado das circunstâncias normais da vida dos homens e das nações, segundo as escolhas nossas, nosso livre-arbítrio ou vontade. Aí ele, em seguida, esclarece. Porém, né, quando um povo, ou seja, aquela coletividade de peixes, né, não avança rápido o suficiente, a providência, ou seja, Deus provoca, olha só, gente, presta atenção, ó, provoca de tempos em tempos, mediante que as suas leis naturais, mas também, por exemplo, através da ação interventiva de espíritos colaboradores, tanto encarnados quanto desencarnados. Ele causa o quê? Um abalo físico ou moral que transforma toda a humanidade. Enfim, esses enviados, tanto espirituais quanto encarnados, agem no mundo causando alguns abalos ou perturbações transformadoras. Ações essas que não têm nada de sobrenatural, mas que são considerados flagelos destruidores segundo o nosso ponto de vista restrito das coisas. No livro A Gênese, falando sobre essa lei do progresso, olha só que interessante. Kardec, lembrando que ele está em qual época? Segunda metade do século XIX. Falando sobre essa força progressiva, invisível, que arrasta a humanidade, ou seja, a simbologia da rede. Olha só o que ele fala. Falou, a humanidade terrestre, ou seja, os peixes, tendo chegado a um desses períodos de crescimento ou transformação, ou regeneração, né? A gente pode também usar, está em cheio há quase um século. Então, se ele estava na segunda metade do século XIX, há quase um século, ele está remetendo que esse processo já vem acontecendo desde lá do século XVII, XVIII, por ali, ou seja, um século para trás, no trabalho de sua transformação ou regeneração. Pelo que vemos agitar-se, falando daquelas comoções gerais de todos os lados, presa de uma espécie de febre, e assim como, olha só, impelida, ou seja, sendo obrigada a avançar por invisível força. Ou seja, Kardec está falando dessa simbólica rede varredora do progresso. Olha só. Né? Ou seja, Kardec está interpretando a parábola. Assim continuará, até que haja outra vez estabelecido em novas bases. Ou seja, até quando passar essa transição. Então, como a figura da praia representa esse outro local fora deste mundo, ou seja, das simbólicas águas do mar, para onde toda a humanidade ou os tipos de peixe será levada a partir daquele determinado momento futuro de renovação, a simbólica pesca, a fim de ser avaliada, selecionada e separada pelos anjos, que a gente viu que são os pescadores, então o seu verdadeiro sentido certamente corresponde, como a gente viu lá, a um local fora deste mundo material. Logo, o processo, todo esse processo da humanidade, ele vai ser exercido pelos anjos, ou seja, pelos pescadores, ele ocorrerá no mundo espiritual. Então, daqui, gente, a gente entende, porque tem outras interpretações por aí, principalmente dos nossos irmãos protestantes, que pregam aquela doutrina do chamado arrebatamento no final dos tempos, achando que o processo de seleção vai acontecer aqui no nosso mundo, né, enquanto encarnados. E a gente viu que, segundo a ótica espírita que os espíritos falaram, esse processo não, ele vai ocorrer no mundo espiritual. Ou seja, todo mundo nasce, vive e morre. Tem períodos onde esse processo de mortes, né, se dão de forma mais coletiva. Né? Mas não significa, e isso é importante, porque a gente ouve falar por aí, somente essas mortes das pessoas que ocorrem nesses momentos de flagelos como esse da Covid, muitas pessoas ficam pensando assim, será que quem morreu já são aqueles que vão ser separados? Não, gente, o processo de seleção é feito lá. Morre-se todo dia. Então, vamos lá. No livro A Gênese, falando sobre essa geração nova, futura, olha só o que Kardec disse, né? Ele coloca assim, para que na terra, ou seja, nas simbólicas águas do mar, sejam felizes os homens, ou seja, os peixes,
precisa que somente a povoem espíritos bons, ou seja, bons peixes, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, ou seja, aquele simbólico período da pesca, quando grande migração, ou seja, saída, se verifica dos que a habitam. O que Kardec está querendo falar? Que nesses momentos de transição, que a gente viu aqui, que é um momento de regeneração, né, existem momentos de grande emigração, ou seja, saídas, né? A dos espíritos que praticam o mal pelo mal, que é simbolizado pelos peixes ruins, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, ou seja, regenerado, o que está falando? Daquele simbólico figura do sexto, que é o reino dos céus, ou o chamado mundo ditoso futuro. O que está falando? Esses serão excluídos, porque senão eles causariam perturbações e confusões e iriam criar obstáculos ao progresso dos demais. Eles irão espiar o endurecimento dos seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças ainda atrasadas no nosso próprio mundo. A terra, ou aquelas simbólicas águas do mar, né, no dizer dos espíritos, não vai se transformar, ou seja, se regenerar, por meio de um cataclisma que aniquile de súbito toda essa geração. Então, daqui a gente demonstra que o entendimento espírita não acredita nesse negócio do fim do mundo, que vão acontecer catástrofes gerais, que vai inviabilizar o mundo, a existência humana na Terra. Nada disso. Né? Ele coloca: a atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo. Ou seja, morrem e nascem pessoas. Nesses períodos, morre-se muito, mas depois é recomposto por novos nascimentos, sem que haja mudança alguma na ordem, ou seja, na lei natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, ou seja, aquela simbólica figura da praia, que a gente viu que é o quê? No mundo espiritual. Ou seja, todo o processo já está acontecendo no mundo espiritual, gente. Já desde um certo, a gente vai ver, desde um certo tempo, já está sendo feita essa avaliação e seleção da humanidade. Por fim, acrescentou: assim, decepcionados ficarão os que contêm ver a transformação, ou seja, essa regeneração, operar-se por efeitos sobrenaturais e miraculosos, ou seja, gente, vão ficar decepcionados aqueles que acham que vai acontecer uma coisa geral, que vai inviabilizar o mundo, ou que vai ter essas coisas extraordinárias, arrebatamentos, né? Então, gente, o plano de Deus para o mundo, nosso mundo, segundo a visão espírita, e o que a gente tirou do entendimento dessa parábola é essa. Essa parábola aborda a questão dos momentos finais de uma longa fase de progresso da humanidade, né? Ou seja, das simbólicas águas do mar ou deste mundo de provas e expiações, onde, de acordo com a vontade de Deus, os bons e os maus, ou seja, aqueles tipos de peixe, deveriam conviver até a posterior chegada de uma outra prevista fase, ao momento futuro referente à grande transição transformadora ou regeneradora coletiva, que é simbolizado por essa figura da pesca, pelo qual nosso mundo, as simbólicas águas do mar, terá que passar, ou seja, já está passando, conforme o plano de Deus traçado e revelado pelos profetas, né, os antigos profetas judeus aos homens desde a antiguidade. E olha que tá tudo previsto lá, gente. Neste processo espiritual de renovação, os espíritos rebeldes, ou seja, os maus, aqueles que se mostraram persistentes no mal e na desobediência à suprema vontade de Deus, ou seja, a figura dos peixes ruins, por não buscarem se adequar satisfatoriamente aos novos níveis sociais de comportamento exigidos, ou seja, aquilo que a gente ouve falar, caridade, fraternidade, solidariedade, tolerância, aquelas coisas todas, que é fácil da gente entender, mas difícil de pôr em prática, né? Porque demanda muita força de vontade, esforço, né? E que serão implantados aqui nesse mundo, né? Pondo fim a essa intolerância egoísta que divide todos, né? Inclusive impedindo o restabelecimento da verdade.
né? Isso tudo deverá necessariamente o quê? Esses serem separados, ou seja, pescados do meio dos demais peixes, ou seja, dos chamados peixes bons, aqueles que obedecem, né? Vamos colocar assim, a fim de não os prejudicarem, impondo obstáculos ou impedimentos, ou seja, aquela figura dos escândalos, né? Ou seja, impedimentos ao progresso coletivo. Durante um longo período temporal de aferição espiritual, que a gente pode colocar de avaliação coletiva, que já está atualmente em pleno curso nesse momento do chamado final dos tempos, ou dia do juízo final, entre aspas, né? Referente ao fim deste atual ciclo evolutivo do nosso mundo, ou seja, desse mundo de provas e expiações, os não regenerados, juntamente com as destoantes ideias que professam, serão separados gradativamente em grupos pelos anjos colaboradores do Senhor, e encaminhados para outros mundos, talvez até mais inferiores do que o nosso. Apenas os regenerados, os que se ajustaram às suas ideias e condutas morais à nova ordem das coisas, é que permanecerão nesse novo e futuro mundo ditoso ou feliz, ou seja, a simbologia do sexto, que é aquilo que Jesus falava, o reino dos céus, né? Ou seja, esse mundo já regenerado, né? É um mundo ditoso, né? Não é o período de regeneração, é o depois, compondo a geração futura que nele reencarnará, progredindo rumo à perfeição. Inclusive, muitos deles trarão, ao reencarnar nesse mundo, né, novas ideias regeneradoras e progressistas. Por outro lado, os excluídos deste mundo irão continuar, ao longo dos tempos, a sua longa jornada, tanto probatória quanto expiatória de evolução espiritual depuradora, porém reencarnando em outros mundos, é aquela simbologia do jogados fora, segundo a divina lei do progresso e da solidariedade universal, ou seja, né, dessa troca de escola, né, onde muitos dos espíritos daqui vão encarnar em outros mundos. E para demonstrar que isso tudo é o que realmente está na doutrina espírita, olha só, no Livro dos Espíritos, na questão 1019, o que o espírito de São Luís, que é o mentor espiritual da Sociedade Espírita de Paris, né, naquela época, respondeu à pergunta: o reino do bem, ou seja, o tal reino dos céus ou o mundo ditoso, né, poderá um dia realizar-se na Terra? Então ele vai explicar como é que a coisa vai acontecer. Olha só, o bem reinará na Terra, ou seja, nas águas do mar, quando entre os espíritos, ou seja, os tipos de peixe, que vêm habitá-la, ou seja, reencarnar nela, né, os homens ou os peixes bons predominarem sobre os peixes maus, ou seja, os homens maus. Então eles farão reinar na Terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. E na sequência ele falou: a transformação da humanidade, ou seja, a sua regeneração, foi anunciada, ou seja, já foi predita pelos profetas desde as antigas escrituras. E é chegado o tempo. Então ele está falando, ó, naquela época chegou o momento dessa simbólica pesca, né? Em que todos os homens amantes do progresso, ou seja, os peixes bons, se apresentam, se apressam, porque essa transformação se fará pela encarnação de espíritos melhores, que formarão sobre a Terra, ou seja, ao longo desse período de regeneração, que a gente chama de mundo de regeneração, uma nova ordem, ou seja, o processo vai acontecer lá e vão encarnar aqui, né, progressivamente somente espíritos melhores. Então, o que é ele continuando? Então, os espíritos maus, ou seja, os peixes ruins, que a morte vai retirando a cada dia, tanto pelo processo natural, quanto pelos flagelos destruidores, não só os naturais, mas também os provocados pelos homens, por exemplo, as guerras, né? Os naturais a gente está vendo, né? Mais ou menos natural, né? Isso da pandemia, né? E aqueles que tentam deter a marcha, ou seja, aquele simbólico arrasto da rede, né? Serão excluídos, ou seja, pescados ou separados deste mundo, da Terra, porque estariam deslocados entre os homens dos quais perturbariam a felicidade. Ou seja, repetindo tudo aquilo que eu já falei antes, né? Eles serão excluídos, né, para mundos novos, ou seja, aquela ideia dos jogados fora,
menos avançados, desempenhar missões punitivas, aquela figura do pranto e ranger de dentes, para o seu próprio adiantamento, ou seja, tanto reencarnações depuradoras probatórias quanto expiatórias, e também dos seus irmãos, os não terrícolas, ainda mais atrasados do que eles. Então, qual que é a missão deles? Embora eles não tenham se ajustado, eles são o quê? Vão encarnar em mundos onde os não terrícolas, os irmãos deles daquele mundo, às vezes estão em condições morais e intelectuais piores do que eles. Então, eles vão alavancar o progresso daquele mundo. Quem quiser saber maiores detalhes disso, gente, sugiro leitura do livro A Gênese, capítulo 18, São Chegados os Tempos. E ao final, olha só que interessante o que o Espírito de São Luís falou, né? Como o mundo ditoso é o dos bem-aventurados, ou seja, dos felizes, aqueles que não vão compor esse mundo ditoso, ou seja, que não vão ter o seu passaporte carimbado para ser os futuros habitantes do mundo ditoso, olha o que ele falou, infelizes aqueles que fecham os olhos à luz dessa revelação divina, preparo para si longos séculos de trevas e decepções, ou seja, pranto e ranger de dentes. Infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens desse mundo, né? E são vários os ensinos que Jesus deixa claro lá, ensinos morais, sobre a questão da gente procurar se desapegar das coisas desse mundo, da gente não se tornar escravos das coisas desse mundo, né? Porque sofrerão mais privações do que os prazeres de que desfrutam. Ou seja, lá naquele mundo, gente, não vai ter micro-ondas, não vai ter geladeira, né? Não vai ter carro, talvez a gente vai ter que até descobrir a roda, né? É isso aí. Infelizes principalmente os egoístas, porque não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo de suas misérias. Então, gente, finalizado isso aqui, aí vem aquela pergunta: como e quando ocorrerá a transição transformadora? Aí eu vou trazer aqui para vocês um comentário bem rápido sobre isso. Então, postas todas essas explicações sobre como deverá ocorrer, foi o que a gente estudou até agora, de acordo com esse planejamento divino, então todo esse grande processo de transição transformadora ou regeneradora coletiva, né, no nosso mundo, poderíamos então compreender quando ele está previsto? Sim, gente, temos como construir, inclusive, uma linha do tempo, uma timeline. Então vamos lá. Trouxe para vocês aqui qual que é o pensamento judeu cabalista, ou seja, que está lá no Talmud, né, da Cabalá judaica, né? Eles entendem o seguinte: eles usam essa ideia de um tempo determinado contido numa grande semana milenar de anos, que eles chamam de Shavuim, onde ele começa lá desde Adão e termina até essa chamada Era Messiânica, que é esse período, né, desde a criação de 7.000 anos. Né? Esse período, como a gente viu aqui, né, os 6 primeiros 1.000 anos contados desde Adão, né, eles chamam de Olam Hazé, que a gente viu aqui, seria o equivalente ao chamado mundo de provas e expiações. Esse 7º milênio, que eles chamam de final dos tempos, ou o período da chamada regeneração, eles chamam de Hasharit Ha'amim, que é esse período que a gente está vivendo. Né? Então, inclusive, todas as profecias judaico-cristãs predizem que esse chamado período de regeneração, que a gente é falado da doutrina espírita, ou mundo de regeneração, ele vai durar apenas, né, entre aspas, 1.000 anos. E após esse período de renovação de toda a criação, que a gente viu aqui, iniciaria um novo período, que a gente pode falar assim, uma nova semana, né, profética a partir desse 8º milênio, que eles chamam de Olam Rabá, que é o tal mundo vindouro, ou nova era, que a gente chama de mundo ditoso. Tá? Então, quem quiser saber sobre essa ideia que Kardec tratou sobre a figura do Adão, está lá no Livro dos Espíritos, questão 50 e 51, onde ele foi perguntado, quando viveu Adão? Né? Ele coloca, mais ou menos aquilo que vocês calcularam, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Né? Mas ele deixa bem claro que a espiritualidade ensinou que o Adão não foi nem o primeiro homem e nem o único. Na realidade, ele é um símbolo de uma geração e um símbolo de uma época. Então, deixando claro que aí destaca a visão espírita da visão judaica.
Nós não acreditamos que o mundo começou há 6.000 anos atrás, né? Mas acontece que essa geração, simbolizada pela raça adâmica, ela tem sim um período que começou ali por volta de 4.000 anos antes de Cristo, e que ela vai cumprir agora com a renovação de toda a criação. Jesus falava o tempo todo, né? Quando ele veio no 4º milênio, como trocou o calendário, foi o ano 0, ele falava assim: eu vou ressuscitar, voltar no 3º dia. Mas usando aquela simbologia, né, que um dia é igual 1.000 anos, é o princípio temporal dia-milênio, na realidade ele estava remetendo à ideia de que ele iria voltar no 3º milênio. Então, não só nós, os espíritas, mas também, né, os judeus, né, e os cristãos acreditam que esse período agora está todo mundo esperando o retorno do Cristo. Quando é que o Cristo vai vir? Então, os judeus chamam de era messiânica. Esse é o tal dia do Senhor, né? Nós espíritas, pelo menos eu acredito nisso, né? Que o Espírito de verdade foi o próprio Espírito do Cristo que retornou lá na época de Kardec. Então, eu entendo que ele já retornou, né? E, novamente, falando, esse período de regeneração vai durar 1.000 anos, segundo o entendimento judaico ou não? Kardec não entra nesse detalhe, mas ele deixa bem claro que o mundo de regeneração é um mundo transitório. E o próprio sentido etimológico da palavra transição significa um movimento de curta passagem entre um período longo e um outro período longo, né? Então, gente, trazer aqui para vocês, aqui uma ideia de um arco-íris, onde a gente pode colocar assim, o mundo de provas e expiações seria como se a gente pudesse falar assim, seria essa faixa alaranjada, né? A transição planetária seria essa faixa amarelada, né? O mundo de regeneração seria essa faixa esverdeada. E depois essa parte lilás seria o mundo de todos. Por que eu usei a simbologia do arco-íris? Porque quando a gente fala assim, quando é que começou uma coisa, né? A gente acha que é assim, se falar assim, é agora. Então, é como se a partir de amanhã tudo já estivesse mudado. Não, gente. Existem datas limites, ou seja, anos específicos, segundo algumas profecias, mas a mudança ocorre em processos. Então, assim como o arco-íris, a gente não consegue determinar quando é que termina o laranja para começar o amarelo. A mesma coisa é assim, não existe uma delimitação precisa quando o mundo de provas e expiações virou transição planetária e quando ele vai virar regeneração e quando ele vai virar mundo de todos. A gente tem algumas datas que são pontos de referência, mas a mudança ocorre em processos. Espero que vocês tenham entendido. Então, gente, a gente viu antes lá que Kardec tinha falado que a humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, ele falou, ele já está ali há mais ou menos há quase um século nesse trabalho de transformação. O que ele quis dizer, gente? Ele quis dizer que esse período da chamada transição planetária, ele já começou ali por volta do final do século XVII, século XVIII. Né? É isso que ele está querendo dizer. No livro O Plantão de Respostas, né, que foi baseado naquele programa Pinga Fogo, né, Chico Xavier foi perguntado, né, para repassar a pergunta para o espírito de Emmanuel, né, sobre a seguinte pergunta: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação, ou seja, essa transição regeneradora do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? Aí a resposta, né, de Emmanuel, através do Chico, foi através da busca da espiritualização. Ou seja, está falando o quê? Buscai aquilo que os judeus falavam, Jesus falava, arrependei-vos, ou seja, mudam as suas condutas morais, procura, né, essa burelamento do espírito, essa espiritualização, né? Superação de dores. Olha só que interessante, demonstrando que esse período de transição é um período de julgamento, gente, né? Aquela simbologia do julgamento, é aquela simbologia da separação, que algumas coisas não boas, esses flagelos, vão acontecer para acelerar o processo.
e a construção de uma nova sociedade. Ou seja, o que ele está querendo falar? Que a humanidade caminha para a regeneração, né? Não foi falado que a regeneração é a renovação deste mundo da humanidade? Isso significa o quê? A construção de uma nova sociedade, que vai ser o quê? Acontecendo a partir do momento que essa nova geração começar a encarnar no mundo, né? Porque aqueles que atrapalham o processo vão ser excluídos. E aí, após ele falou sobre quando deverá ocorrer essa prevista transformação, Emmanuel citou aquela famosa data, né? Ele falou assim: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado, ou seja, transformado pela transição por volta ali do ano de 2057. Na realidade, gente, não dá tempo da gente entrar em detalhes aqui, mas da onde que o Emmanuel tirou essa data? Essa data, na realidade, é uma interpretação, uma projeção contida numa profecia contida lá no livro do profeta Daniel do Antigo Testamento. É a chamada profecia dos 7 tempos, tá? Que eu tratei quando eu abordei, né, no meu livro, eu vou apresentar ao final, chamado Sermão Profético de Jesus. E aí ele concluiu: cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, ou seja, promover esse processo de moralização. Trabalho e amor ao próximo com Jesus, ou seja, solidariedade, tolerância, né? Este é o caminho. O que ele quis dizer? O mundo, ou período de regeneração propriamente dito, deverá começar a acontecer, ou seja, usando aquele linguajar, né? Terá o seu alvorecer a partir dali de mais ou menos 2057. Significa que em 2058 o mundo já começou aquele processo de regeneração assim de um dia para o outro? Não, gente, é uma data de referência, uma data limite. A partir dali, né, segundo aquele entendimento dos judeus, teria um período de 1000 anos de regeneração, tá? Então, voltando àquela ideia do arco-íris, a gente pode tirar essa conclusão aqui dessa linha do tempo, que esse chamado mundo de provas e expiações propriamente dito, né, ele teve como período, data limite de referência, aquele período do século XVIII. O que começou a acontecer ali, gente? Né? Também não cabe da gente entrar muito em detalhes, mas ali teve aquele período pós-fim da Idade Média, que foi o chamado período de Iluminismo, onde muitos espíritos de escola começaram a encarnar na Terra e eles transformaram o mundo de lá para cá, né? E aí começa essa chamada período de transição planetária. O que é a transição, então, gente? O mundo de regeneração, ou período de regeneração, ele já é uma transição. E a transição planetária é como se fosse uma transição bem mais curta dentro da própria transição planetária, regeneradora, mundo de regeneração, né? Aquela ideia do arco-íris, as mudanças não ocorrem de súbito. Então, termina um ciclo de mundo de provas e expiações, existe um período de transição curto, tanto que ele está previsto ele começou ali por volta do século XVIII, curto assim, né, gente, no ponto de vista dos espíritos, tá? E está previsto para acontecer ali por volta do período de 2057, 64, segundo a projeção dos cálculos da profecia de Daniel. E o que aconteceu já durante esse período de transição planetária? A gente viu lá, ó, houve a queda da Igreja de Roma invadida por Napoleão, né? Veio a doutrina espírita, já aconteceram 2 grandes guerras mundiais, né? Hoje a gente está aqui vivendo o período da Covid, mas a gente lembra que no início do século passado teve a gripe espanhola, que matou, né? Ceifou a vida de muito mais pessoas do que a Covid já ceifou até agora. E como a gente ainda está no ano de 2021 até 2057, o que está previsto acontecer até lá? A gente não sabe, gente, mas a gente sabe que esse período aí é o período de prantos, né, de sofrimentos, de angústias, né, onde esses flagelos vêm para acelerar o processo. E a partir desse período de 2057, 64, a gente entraria no mundo de regeneração, ou período de regeneração propriamente dito, que é aquele período que antecede depois ao chamado mundo ditoso.
Se ele vai durar 1000 anos ou não, segundo o entendimento judaico-cristão primitivo, eu acredito que sim. Então, temos que esperar 1000 anos para saber se realmente é isso, né, gente? Com isso, a gente terminou aqui a explicação da parábola e eu vou fazer aqui agora, gente, a apresentação do meu trabalho, porque eu tenho alguns livros sobre outros estudos, né, realizados, né? O livro Sermão Profético de Jesus, uma visão espírita do final dos tempos. Esse livro aqui, Três Homens, Apenas um Espírito, que trata também, né, de questões proféticas. Esse outro livro aqui, O Relógio Cósmico de Deus, uma visão espírita sobre esse momento que a gente está vivendo aqui, né? Todos eles são o quê? Para aqueles que querem compreender melhor essas profecias, antigas profecias previstas nas antigas escrituras, para esse momento de chamado final dos tempos. Eles estão disponíveis lá na plataforma Amazon, tanto no formato e-book, né, livro digital, quanto no livro físico. Pede, ele chega na casa de vocês, tá? E em breve eu estou lançando esse outro livro aqui, que é a continuidade do Sermão Profético, né? Porque no primeiro livro eu tratei do sermão propriamente dito. Esse outro eu vou adentrar nas 6 últimas parábolas contidas nesse sermão, tá, gente? Em breve ele está sendo lançado. Com isso, gente, obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham compreendido. Até uma próxima oportunidade. Foi uma aula, né? Como colocaram aqui. Realmente uma aula Durou, muito passou boa. 10 minutinhos, como eu Mas prometi, é isso né? mesmo, mas foi bom, mas foi uma aula e tanto. É interessante, tomei nota de algumas coisas aqui, mas como, né, o tempo da gente não está assim com tanta folga, quando você falou a respeito da questão, né, dessa separação, né, do ceifeiro, né? Achei interessante essa colocação do ceifeiro como os anjos, porque, infelizmente, a gente acaba se achando, né? Achando que a gente tem essa condição de estar julgando, de separando, né? O que é, o que não é. No entanto, a gente está aqui o quê? Com a obrigação de levar o evangelho a qualquer um que esteja necessitando, principalmente aqueles que estão necessitando, sem o mínimo julgamento. Porque quem somos nós, né? Para estarmos aqui julgando quem quer que seja. E outra coisa também interessante com relação a essa questão da Covid, porque muita gente, quando começou esse processo dos encarnes em massa, muita gente ficou com essa ideia de que quem estava indo já era, né, porque não estava prestando mais, né? E quem Sim, estava sim. ficando é que era, né, Só que eram morre os gente ruim, peixes né? bons, né, que eram os peixes bons. E aí foi interessante essa colocação para que as pessoas entendam que realmente a separação vai ser feita do lado de lá. E outra coisa, a gente não sabe como é que a gente está aqui. A gente está A gente vai ser ficando, mas não avaliado tem lá. a gente não tem noção ainda de como é que a gente está aqui. Então, a gente pode estar se achando muita coisa e ser mandado para, sabe lá Deus para onde, né? Sim, Então, a sim. gente tem que estar muito atento a essas coisas. Mas foi Eu- bem bacana. Sim, eu espero que o ensino, você vê, todo baseado nas escrituras, nas obras de Kardec, veio para tirar essas dúvidas, né? Esses, eu ouvi falar, porque é muito comum, eu ouvi falar, né? Mas ouvir falar, a gente ouve falar o entendimento do outro. E nem sempre o entendimento do outro é o entendimento verdadeiro, né? Baseado nas Exatamente. obras de Kardec, baseado nas antigas escrituras. E a gente está entendendo isso que você colocou, né? Aonde que vai ser feita a seleção? No mundo espiritual. Então vai ter fim do mundo. Então isso ainda continua. Menos na doutrina espírita, assim, algumas pessoas já têm um certo esclarecimento, mas a gente sai do nosso seio, né? A gente vê muito medo ainda existente nas outras correntes de entendimento, gente esperando o arrebatamento, gente esperando a vinda do Cristo, gente esperando coisas espetaculares, miraculosas acontecendo no mundo.
E o que a gente está vendo aí são coisas naturais, são guerras que acontecem, né? São desencarnes coletivos que a doutrina espírita mostra que não são só os maus que morrem, todos morrem. Se não morrer pela Covid, ou por uma guerra, ou por um desastre qualquer, vai morrer pelo processo natural. Né? Então, aquilo que Kardec fala, esses momentos, essas de flagelo, guerras, né, epidemias, eles servem para acelerar o processo, só isso, para levar mais gente para lá para ser avaliado. Uns já não vão encarnar mais aqui, vão encarnar em outros mundos. Os outros vão continuar encarnando normalmente, como sempre aconteceu. Uhum. É E isso aí, aí. assim, a gente tem uma responsabilidade muito maior, um peso muito maior sobre nós, que de uma maneira ou de outra tem um certo conhecimento, e aí o que a gente está fazendo com esse conhecimento todo que a gente tem? Sim. A nós que estamos aqui trazendo a palestra é aquele ensino de Jesus, né? Se a gente adquirir um certo conhecimento, a gente não pode colocar a candeia debaixo do alqueire, a gente tem que colocar no velador para levar a luz a todos. Espero que vocês tenham, né, compreendido eu como sendo o simples repassador desses ensinamentos. Mas longe da gente dizer que a gente está perfeito, a gente também está aí na labuta, né? A gente também tem que melhorar, nos capacitar para poder ser um futuro morador desse mundo já regenerado, né? Exatamente. Aqui nós temos Marilda Aparecida. Boa noite. Ah, é sua mãe, né? Pelo É, jeito. mamãe, Que vai fazer aniversário amanhã, então parabéns aqui, né? parabéns. E ela dizendo que está aqui, que te ouvindo, que já foi um presente antecipado. Obrigado, mãe. Bruna, Aline, muita luz e paz. Aí já parabenizando sua mãe, né? Deixe meus Ah, votos de obrigado, Bruna. felicidade. Elizabeth, é com muita alegria que estou assistindo. Que Jesus te abençoe sempre. A todos nós. Shirley Farias, parabéns, Wallace, trazendo para nós o conhecimento, a explicação com dados históricos, esmiuçando em palavras todo o simbolismo das lições do nosso querido Mestre Jesus via doutrina espírita. É o nosso dever, né? Ela ainda aqui, né? Agradecemos esta família espiritual que nos ensina, conduz e ampara em todo e qualquer momento. É isso mesmo. Isso mesmo. Ah, isso aqui fui eu que respondi, Edivaldo, para uma pessoa que pediu aqui, né, o nome do livro que eu li aqui no começo, que é Buscando a Verdade, esse livrinho É aqui, bem bacana esse livro. da nossa irmã Bernadette de Oliveira Santana, pelo espírito irmão Jerônimo. Jerônimo. Então, gente, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estiveram conosco na noite de hoje. Foi uma delícia esse aprendizado, esta aula, né, como vocês mesmos disseram aqui. E vocês que estão conosco e aqueles que estão sempre nos assistindo, não deixem de deixar o seu like, né, no vídeo, porque nós necessitamos para manter o nosso canal. E lembrando a vocês que o Paulo de Tarso, de Conceição da Feira, além das doutrinárias dia de quarta, aqui pelo YouTube, nós temos nas quintas-feiras, às 19 horas, pelo Instagram do Sérgio Paulo de Tarso, a reflexão evangélica com fluidificação de água e o passe. Agora, o passe virtual, como a gente chama, né? E aos sábados temos o nosso programa na rádio local, RCA 87.9, o programa Momento Espírita, com os companheiros da casa. Então, vocês fiquem à vontade para nos acessar. E na segunda-feira nós temos o estudo através do Meet, aqueles que tiverem interesse de participar do estudo. Agora nós estamos estudando, inclusive, a Gênese. É só entrar em contato e a gente libera o link no momento. Então, às 19h30, às segundas-feiras, temos esse estudo.
Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco, que nós possamos ter uma noite maravilhosa e procurar estudar, se informar e ir em busca desses livros todos para que a gente tenha uma informação bacana para poder passar adiante para todos esses nossos irmãos. E vamos encerrar a noite de hoje com o nosso irmão, amigo aqui agora, o Wallace, fazendo a nossa prece. Vamos fazer, eu como sou de prece longa, né? Mas o mais importante é agradecer a Deus por esse momento de nós estarmos aqui em comunhão de pensamentos, né? Ouvindo, né, novamente as palavras do mestre Galileu, que retornou para a gente, trazendo boas novas, e que nós possamos manter sempre os nossos corações abertos, né? Não mais endurecidos a esses ensinos, para que a gente possa, Senhor, mudar a nossa conduta moral, o nosso modo de pensar, de enxergar as coisas, né? Nos tornando homens de bem. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, Obrigado muito aos amigos obrigada. aí do Centro Espírita, né? Paulo de Tarso, né? Que a gente possa seguir o exemplo do mentor da casa, não é isso? É uma responsabilidade grande esse Que a mentor. gente possa encontrar a nossa, né? A nossa porta de Damasco, não é isso? Exatamente. E Obrigado, ter a mesma Eunícia. reação dele, né? Se colocar imediatamente à disposição do Cristo. A mesma força de vontade ativa, né? Aquela energia ativa, não é isso? É isso aí. Gente, muito obrigada mais uma vez a todos vocês. O Wallace, meu amigo, meu irmão, muito obrigada pela noite de hoje. Espero que a gente possa se rever. Eu agradeço, tá? Boa noite, gente.